Boa tarde, primeiramente, obrigada por participarem, obrigada aos palestrantes, né, que vão conversar um pouquinho com a gente hoje, por terem aceito participar desse evento. Então, nós estamos aí à hora do chá, né, conhecimento, a humanidade e a atitude, onde nós vamos trocar um pouquinho de experiência, um pouquinho das experiências de vocês nesse tempo, nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, primeiramente, eu queria convidar a nossa vice-presidente, doutora Viviane Fontana, que vai estar dando as boas-vindas. Vivi, com você. Obrigada, boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los para mais um evento A Hora do Chá, pontualmente nesse horário. Agradecer a presença e a participação de todos. Tenho certeza que serão 2 dias de debate bem produtivos, que possamos compartilhar este momento. A gente fala que nós não estamos distantes, estamos distantes fisicamente, mas podemos estar próximos agora com esse novo formato dos nossos eventos, né? Agradecer à Comissão de Formação Profissional e as demais comissões aí envolvidas. Aos palestrantes, já antecipadamente agradeço aí. Acho que no final do nosso evento, a Nina passa para dar um ok, dar um oizinho para vocês, viu, Kátia? Ok. Obrigada aí a todos. Kátia, por favor. Ok. Bom, gente, como que vai ser o nosso trabalho hoje, né? Então, o trabalho ele vai ter 2 mediadoras. A primeira mediadora é a doutora Janice Aguilar, e a segunda mediadora é a Cássia Machado, que é a nossa assistência técnica. Então, a doutora Janice vai estar mediando, né, o debate, e a Cássia vai estar olhando as perguntas e colocando para a gente estar discutindo depois. Tá? E essa comissão, a Comissão de Formação Profissional, ela é composta por mim, atualmente estou como coordenadora, e é composta pela Irene Coutinho, que está nos auxiliando aqui no evento, que abriu o evento com vocês, a Laura Alonso, a Oswaldinete da Silva, a Rosana Nogueira, a Vera Salvo, e temos o André Lamin, que é o chefe do setor, e a Lúcia Bertone, que é gerente administrativa. Tá? E hoje, para conversar com a gente, nós estamos aí com 4 convidados, né, 4 técnicos, e é a Giovana Jacinto. Giovana é técnica em nutrição e dietética, em autogestão, desde 2018. Atualmente, ela faz o curso de nutrição na Uninove, é técnica em nutrição e dietética pela ETEC e técnica em administração de empresas pela CETEC. A Patrícia Desculpa, Patrícia. Permanhani, desculpa, formada há 15 anos em técnico em nutrição e dietética, trabalhou em grandes empresas multinacionais e atualmente está na área de qualidade e segurança alimentar, gerenciando equipe de higiene. João Rodrigo é formado pelo SENAC em 2001, técnico em nutrição clínica no Hospital Universitário da Unifesp, em São Paulo, desde 2002. E a Rosiane Gringhini é técnica em nutrição e dietética na Prefeitura de Praia Grande, na Divisão de Alimentação Escolar, desde 2014. E, pessoal, sejam bem-vindos, espero que nós tenhamos aí um excelente debate. Tá? Janice, com você. Olá, boa tarde. Meu nome é Janice de Azevedo, eu sou técnica em nutrição e dietética, sou nutricionista e até 2023 estarei aqui no Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região como conselheira. Para mim, esse é um momento de grande satisfação e alegria, eu acredito que seja para todos nós, né? E que bom estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Kátia e Comissão de Formação, eu agradeço a vocês por esse presente, por estar aqui junto com os técnicos em nutrição e dietética. Eu acho que é um momento em que a gente aprende com quem faz. E eu acredito que hoje nós vamos ter, então, aí ótimas experiências contadas.
Vamos começar então, Kátia? Vamos sim. Continuando então? Vamos lá. Eu acho que nesse período de pandemia, acho que todo mundo se surpreendeu aí, né, com uma rotina de vida e de trabalho completamente diferente daquela que nós estávamos acostumados, e teve um impacto aí na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e também na nossa vida profissional, né, nos tirou aí a liberdade de ir e vir, e com isso, eu acredito que mesmo no regime de flexibilização, enquanto nós não tivermos a vacina, nós vamos ter preocupação. E do ponto de vista profissional, a gente tem aí algumas perguntas, né, que normalmente a gente fica fazendo, como agir, será que eu vou dar conta desse momento? Então, a Comissão de Formação tem trazido aí profissionais que têm nos ajudado a responder essas perguntas com suas experiências, e são experiências únicas e que nos ajudam a ter uma atuação melhor enquanto profissionais aí da área de alimentação e nutrição. Acho que a gente pode estar começando então com a Giovana para expor a sua experiência. Vamos lá, Giovana. Boa tarde a todos. Todos conseguem me ouvir? Sim. Primeiramente, eu trabalho em autogestão. Frente a essa pandemia, tivemos que readequar o nosso local de trabalho. Começamos primeiramente pela realocação dos colaboradores, colocando o grupo de risco em afastamento, deixando eles em casa para evitar possíveis riscos. Além disso, pudemos promover alguns treinamentos, como segurança alimentar, medidas de prevenção ao Covid, boas práticas de fabricação, sempre procurando dar ênfase aos procedimentos operacionais padrões. Também tivemos que readequar o nosso layout, pois, primeiramente, era servido de maneira centralizada, e frente à pandemia, optamos por distribuir marmitex. Com isso, tivemos que fazer algumas alterações nos cardápios também, evitando alimentos fermentativos, entretanto, sempre prezando pelo aroma, sabor, aparência e dando ênfase ao controle de qualidade. Procuramos algumas medidas de precauções para evitar possíveis contaminação, pois modificamos a nossa maneira de produção e distribuição. Aumentamos as vezes de aferição de temperatura, tanto de equipamento quanto do alimento em si. A maneira de acondicionar os alimentos, visto que, como utilizamos o Marmitex, essa Marmitex ela tem que ser muito bem acondicionada para manter aquela temperatura e integridade do alimento. Também, uma das ferramentas que utilizamos foi o 5S, principalmente os censos de limpeza e higiene, tanto dentro da cozinha quanto no refeitório. Procuramos incentivar através de banners, o incentivo de usar a máscara durante a passagem na fila, só retirar mesmo quando fosse sentar para se alimentar, além de pontos estratégicos para a higienização das mãos. Tanto dentro da cozinha, colocamos mais pontos para higienizar as mãos, mais pontos com álcool gel, quanto na nossa área de distribuição. Além disso, também alteramos a nossa forma de distribuição, passando de centralizada para descentralizada. Fizemos treinamento para que todos os colaboradores soubessem servir os marmitex para os colaboradores da companhia. Além disso, adaptamos a maneira de distribuir. Todos os utensílios foram sacados individualmente, as sobremesas todas individualmente, seja por filme stretch, saquinho de papel, tudo separadinho. Também as máquinas de suco passaram a ter sensores para que não houvesse contato entre uma pessoa pegar o suco, colocar a mão e não higienizar. Também os temperos passaram a ser sachês para evitar possíveis contaminações. Procuramos promover um atendimento personalizado, ou seja, como começamos a servir marmitex, estipulamos 3 tamanhos
de marmitas, PMG. E, além disso, personalizamos para quem quisesse um marmitex diferenciado, de acordo com só um prato proteico, ou sem a guarnição, ou outra guarnição, pudesse optar por essa forma. Além disso, também readequamos a maneira que as mesas eram distribuídas, visto que, antes da pandemia, as mesas não tinham distanciamento de 1,5 m. Readequamos para um distanciamento de 1,5 m, adotamos divisórias em cima das mesas também. Além disso, uma melhor readequação na fila para que não houvesse aglomeração para a entrada no refeitório. E como optamos pela marmita, tivemos todo um planejamento para que não ficasse afetado o nosso custo em si. Então, após a análise, o nosso custo, ele não apresentou grandes oscilações. A única oscilação mesmo foi referente à embalagem do marmitex. Entretanto, o desperdício de alimento, ele diminuiu, visto que, com um atendimento personalizado, pudemos atender aquele cliente de maneira que fosse satisfatório. Além disso, tivemos um feedback muito bom pela adequação aos marmitex. Eles ficaram bem contentes e, na medida que foram só elogios. Além disso, que pena que uma coisa não estava dando certo. No começo, tentamos manter a distribuição centralizada. Entretanto, como servimos cerca de 2.000 refeições por dia, e alguns colaboradores de risco tiveram que ficar em casa, não estávamos com mão de obra suficiente para servir todos os pratos do dia. Então, houve um gap começou a aglomerar um pouco, então a maneira centralizada não deu certo. A maneira descentralizada, ela se adaptou melhor frente a essa pandemia. E uma possibilidade futura, juntamente à categoria, seria o desenvolvimento de protocolos de qualidade mesmo para unidades de alimentação e nutrição, uma vez que nossos consumidores estão mais exigentes e devemos prezar por essa distribuição de alimentos seguros, inóculos à saúde. Então, protocolos que visassem qualidade, independente da maneira de distribuição, seria algo muito viável. As perguntas serão ao final? Giovana. Serão ao final. Você está com o meu microfone fechado, Cássia, desculpa. Agora, Giovana, todo mundo vai apresentar, cada um apresenta da sua área, depois estão sendo feitas perguntas no chat, então, pessoal que está assistindo, não esqueçam de fazer as perguntas no chat, e depois que todos falarem, né, a Cássia vai estar aí organizando as perguntas para vocês. Tudo bem? Ok. Você já terminou, Giovana? Sim. Ok. Então vamos lá. Janice. Janice, seu microfone está fechado. Mais ficam fechados, Janice. Pronto, é que o trator voltou. Bem, eu acho que foi um tremendo desafio, pelo que você comentou, Giovana, né, de alterar toda a logística, implementar o treinamento. Eu até fico imaginando, né, os colaboradores. Eu me lembro que quando eu passava os treinamentos, o pessoal perguntava, mas de novo esse assunto? Então, eu acho que agora eles devem ter percebido a importância real desse assunto das boas práticas, que nunca esteve tão em evidência, né? E eu imagino que tenha sido aí um desafio atrelado à reorganização,
financeira, reorganização do quadro de profissionais, do horário, e até pelo que você comentou, teve aí a questão por conta do pessoal em faixa de risco, da redução do quadro de profissionais. Então, eu fico imaginando os desafios, acho que isso são experiências que vocês nos passam e que nos faz ver que nós não estamos sozinhos aqui no nosso ponto de atuação, né? Nós temos companhia e, com certeza, essas experiências vão nos ajudar bastante. Eu acredito que agora nós vamos com a Patrícia. Vamos lá, Patrícia? Olá, estão me ouvindo? Sim. Eu peço desculpas pelo início, eu fui procurar uma sala onde eu ficasse um pouquinho mais silenciosa. A cozinha aqui é muito grande e a falta de salas às vezes, né, porque todo mundo precisa usar ao mesmo tempo. Lady Murphy. Mas agora acho que deu certo. Então vamos lá, meu nome é Patrícia, eu trabalho numa terceirizada dentro de um hospital de grande porte, né? Então nós tivemos muitas ações que nós tivemos que também readequar. Grupo de risco, pela terceirizada não tivemos muito, né? Foram poucos os casos de grupo de risco. Mas, entrando pela questão de não deu certo, o começo foi tudo muito novo, não só para nós, acredito que mundialmente, né? Algo desconhecido que chegou, algo que ninguém esperava. Ouviram-se boatos no carnaval e nisso ficou. Então, o nosso grande desafio aqui foi contar com o número de afastados que nós tivemos, que foi algo surreal, né? Então, todo dia era um afastado e no começo o teste não era feito. Eu mesmo fui uma das que pegou, só que não fiz o teste. A gente sabe por conta dos sintomas, né? Que é a perda de paladar, a perda de olfato. Então, isso foi muito, muito difícil no nosso começo, né? Toda ação que a gente fazia, a gente tinha que estar fazendo ação ao mesmo tempo, correndo atrás, né, dos afastados que a gente não tinha, coloca pessoas no lugar. Então, isso foi um grande desafio, né? E conforme foi andando, conforme foram vindo as instruções, a gente foi se adequando, como a própria questão do álcool em gel, que no local de onde a gente faz as refeições, nós temos na entrada do restaurante, nós temos onde começa a linha de distribuição até onde termina, né? Então, a pessoa, né, o cliente pega os talheres e vão se servindo, passa o álcool em gel no começo, tanto quanto no final. As nossas refresqueiras também aqui, em parceria com o cliente, elas são por sensor, para não ter o contato também. Uma coisa que a gente tem que estar sempre passando para eles, essa questão de segurança alimentar que a Giovana pontuou, a gente continuou com os treinamentos, porém, com o distanciamento, com o uso de máscara, né, algo consciente. E isso foi muito legal porque eu acho que o medo, né, de repente, do algo novo, da doença, de não saber o que pode acontecer, os obrigou a cumprir algo que antigamente pode ser um desafio na nossa área, um simples gesto de lavar as mãos, né? Que a gente tem uma dificuldade, que os colaboradores, eu estou com pressa, eu estou no meio da produção, eu não consigo. Então foi algo que aqui foi muito forte, tanto que o consumo de álcool em gel, o consumo de sabonetes bactericida aumentou. Então a gente procura ver o copo meio cheio, né? É algo tenebroso, é algo ruim que apareceu, mas a gente tem que olhar o copo meio cheio, né, e trazer isso para a nossa rotina. Então, eu acho que isso foi muito legal. As mesas também existe o distanciamento, existe também o distanciamento na fila onde eles são servidos, então tem os adesivos no chão, onde eles podem ficar, e nesse hospital eles cumprem. Não existe uma aglomeração. Claro que o que a gente teme, né? O relaxamento, que as pessoas começam a assistir, começam a ver as notícias em que os casos estão diminuindo e tende a ter o relaxamento. E isso a gente procura não perder aqui. Como? Através dos treinamentos, através da orientação, através da supervisão.
Nesses treinamentos falamos muito também da questão do trajeto, né? A importância do seu cuidado pessoal, seu cuidado higiênico no trajeto. Então, isso tudo é falado, né, em treinamento. Troca de utensílios, as trocas são feitas a cada 2 horas, da onde eles se servem, onde os clientes se servem e onde nós porcionamos. Então, a cada 2 horas nós fazemos a troca de utensílios. Eu acho que essas foram as ações. E como eu comentei com vocês, né, essa questão da possibilidade futura, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Até a vacina ou até depois da vacina. É algo que nós vamos ter que conviver junto, com tantas outras doenças, né, mas por ser algo muito novo, nós vamos aprendendo. E a gente tem que ficar atentos à questão do relaxamento, que a gente teve muito casos de Covid, mas por conta do quê? Nós trabalhamos com uma mão de obra um pouco mais carente, né? Sabemos disso. Em cada residência, às vezes eu tenho 5 pessoas, 6, 7, 8, uma família dentro de uma casa, né? E aonde uma pega e esse vírus contamina todos. Então, eu tive casos de funcionário que pegou o funcionário, a esposa, os 2 filhos e os avós. Então, esse é o nosso grande desafio, né? E eu acho que nós, como empresa de alimentação, sendo autogestão, sendo terceirizada, esse desafio é o dia a dia, nós estamos aprendendo, é o dia a dia, a gente está orientando e trazendo, né, tudo que sai de notícia, tudo que sai de verídico, tomando cuidado com os fake news. Eu acho que é isso. Obrigada, Patrícia. Imagina. Você comentou um aspecto importante que eu estou percebendo, não só no serviço de alimentação, mas também na área administrativa, que é o uso do sabonete com mais frequência, com maior frequência, e era uma questão que a gente não percebia mesmo que as pessoas lavavam as mãos, e principalmente no serviço de alimentação e nutrição, era uma questão que nós precisávamos continuamente estar chamando atenção para que essa ação ocorresse, e ocorresse da forma correta, né? Porque o simples passar a mão ali debaixo d'água, a gente percebia que acontecia, mas o procedimento completo de higienização das mãos, a gente não percebia que tinha, acontecia de fato. Sim. Então, eu acredito que esse procedimento também está sendo levado para as nossas famílias, e a gente percebe que até as crianças fazem esse procedimento de higienização das mãos, e que é um dos principais fatores aí no combate a essa contaminação pela Covid. São os desafios, e desafios é um termo que nós vamos utilizar enquanto nós estivermos na pandemia, eu acredito. E, continuando, então, as nossas apresentações, nós vamos com o João Rodrigo. Vamos lá, João. Boa tarde a todos. Vou começar aqui. Eu trabalho aqui no Hospital São Paulo, né, no Hospital Universitário da Unifesp. Então, assim, normalmente nós já seguimos muitos protocolos por ser um hospital escola, então sempre algumas novidades estão sempre acontecendo, né, em relação às patologias, né. Eu represento aqui um grupo de 43 profissionais na área de nutrição, sendo 23 nutricionistas clínicas e 20 técnicos em nutrição clínica também, tá? Então, nós somos um grupo muito grande, um grupo de servidores federais, tá, que estamos aqui há muito tempo, ok? E começando, e claro, nós, por estarmos no hospital, né, nós estamos, junto com nas copas e enfermarias, né, então nós estamos bem num lugar de médio a alto risco, então isso que acabou gerando os problemas para a gente aqui. Bom, começando do que deu a celebração, né? Então, em relação aos insumos recebidos, então aqui é um hospital bem grande, aqui é um hospital público, né, com uma verba restrita. Então, nós temos aqui, recebemos doações a todo momento, então, nós já tivemos que mudar a nossa logística mediante a isso. Então, os horários de entregas eram diferentes, né, gerou alguns atrasos, né, doações de perecíveis e não perecíveis, né, o que isso acarretou o quê? Nós tivemos que, como recebemos coisas perecíveis, nós acabamos, e para não perder, né,
essas doações, nós tínhamos que fazer adaptações no nosso cardápio, né, isso de imediato, né, então isso acabou acontecendo. Em relação à parte clínica, a parte das copas e enfermarias, né, nós tivemos alterações nas copas de apoio. Então, por exemplo, onde uma copeira entrava para servir para o paciente, essa enfermaria se transformou num covidário ou um gripário, né, dependendo do hospital usa o nome. Então, elas tiveram que ficar mais preparadas nas copas. Nós, técnicos de nutrição clínica, orientando, né, de acordo com o que foi pedido, né, e isso, de uma certa forma, acabou atrapalhando um pouco o nosso trabalho cotidiano, né. Nós tivemos aqui, mediante muitas internações, né, nós tivemos uma grande alteração, um aumento muito grande das dietas enterais, né, muitos pacientes, estados gravíssimos nas UTIs. Nós, a princípio, nós tínhamos 3 UTIs disponíveis, e foi crescendo, chegamos a 6 UTIs, nós recebemos doações de respiradores, né, que foi muito legal para a gente, então a gente conseguiu, não colapsamos aqui, né, nós conseguimos dar conta do recado, de acordo com a necessidade, né, com a demanda. Bom, nós aqui já tínhamos, por ser um hospital, assim, nós já tínhamos essa filosofia de higiene, essas coisas, mas com a pandemia algumas coisas mudaram. A diretoria do hospital achou bom, pediu para que nós montássemos uma escala de revezamento, para evitar essa questão de funcionários que se afastam, né, ou que posteriormente poderiam se afastar, né. Então, teve esse revezamento, que foi muito bom no começo, mas diminuiu o número de pessoal, acabou acarretando um maior trabalho para todo mundo, enfim, mas conseguimos dar conta do recado, graças a Deus, né. Bom, em relação ao que deu certo, é isso, né, aqui, claro, aqui nós temos a CCIH, que é uma comissão controladora de infecção hospitalar, a qual recebemos cursos, né, orientações sobre os procedimentos de higiene, então todos os funcionários foram muito bem treinados, né, então isso foi acontecendo e com a demanda. Bom, isso é uma parte, acho que é a parte legal que a gente pode falar, que, né, do que bom que é, né, dessa celebração. Indo para a parte do que pena que, infelizmente, logo entre março e abril, nós tivemos um óbito na equipe, por Covid-19. Então, um cozinheiro, um grande amigo, e lembrando que aqui, nós, por sermos servidores federais de carreira, nós temos muitos funcionários que fazem parte do grupo de risco. Então, vocês imaginam a tensão que foi aqui. Né, aqui não porque assim, o cozinheiro pegou Covid e foi a óbito, infelizmente. Você imagina nós que estávamos nas enfermarias, circulando pelo hospital, né, então a coisa, colegas nossas que pediram para os filhos ficarem na casa dos avós, então assim, eu estava falando com os filhos através de vídeo, né, isso é uma coisa muito triste, né, então nós passamos por todas essas situações, né, e com isso, o medo foi aumentando, né, eu mesmo confesso que fiquei muito assustado de imediato, por estar sempre pelas enfermarias, né, então isso foi uma coisa que deu, para vocês terem uma ideia, 35% do nosso grupo foi afastado por causa de Covid. Né, eu mesmo fui afastado de suspeita, mas felizmente não era Covid, né. Então, eu acho que isso... Uma coisa que foi ruim para a gente, principalmente para os nutricionistas, nessas UTIs, no covidário, nós não podíamos entrar para fazer as avaliações, elas, no caso, para fazer as avaliações nutricionais. Então, isso gerou um problema, porque a comunicação das nutricionistas com a enfermagem, médicos ou equipe multi que estava lá dentro do covidário, ou das UTIs de Covid, era via rádio. Então, isso para a gente, para os nutricionistas, não foi uma coisa muito legal, porque
faltou aquela questão de fazer uma dieta individualizada do paciente, né? Isso não foi muito legal, não. Então, é uma coisa que a gente podia futuramente pensar em como melhorar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos um prontuário aqui, né? Então, que iam ser atualizados via prontuário, nós chamamos de PEP, aqui, prontuário eletrônico, né? Onde a equipe multi acaba alimentando e a gente vai discutindo e adequando devido à necessidade, né? Bom, eu acho que essa parte, né? Então, acho que essa parte que pena que, né? Eu acho que foi isso. Eu confesso que eu estou até um pouco emocionado agora por ter relembrado essas coisas, né? E, enfim, bom, tá bom. Então, e continuando, eu acho que poderia falar também da questão para a gente melhorar isso, né? Então, assim, durante a pandemia, as coisas novas foram surgindo, né? Então, protocolos novos foram aparecendo e, mediante isso, nós fomos se adaptando, né? Então, acho que para a gente, futuramente, espero que não venha uma próxima pandemia, mas caso aconteça, né, aproveitar a sensibilização, né, da equipe, para melhorar, né, para aprimorar coisas. Essa questão mesmo do rádio, uma coisa muito ruim, será que a gente pode fazer de outra maneira, né? Às vezes a gente tinha que conversar com a físio, olha, o paciente está aceitando, fono, como é que está a aceitação, né? Entre as coisas. E criar uma nova sistemática, né? Mesclando esses meios de comunicação. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente futuramente pode pensar nisso, tá bom? Eu acho que é isso. Eu não tenho uma... Eu termino aqui a minha fala. Obrigado. Pessoal, eu espero que o trator aqui do lado não interfira aí na minha fala com vocês. Vou tentar falar um pouco mais alto. Eu acredito que esteja aí, vocês estejam percebendo. E, João, você me fez voltar aos meus tempos de atuação na área hospitalar, e realmente tinha essa questão da sensibilidade nos momentos em que a gente tinha as nossas perdas, e passei por isso também, e acho que na área hospitalar o desafio não é que seja, eu não acredito que seja maior, o comprometimento é o mesmo que das outras áreas de alimentação e nutrição, mas ali nós estamos trabalhando com pessoas que estão num momento único ali um momento difícil com relação à saúde, requer uma atenção especial, uma atenção diferenciada, e o comprometimento e a sua atenção, eu falo de tensão, né, é contínua. E acredito que nesse momento a ajuda e o auxílio da equipe multidisciplinar, como você comentou, que acredita que seja importante aí num próximo momento, e quem sabe até há essa possibilidade, né, vem aí auxiliar vocês e oferecer um trabalho mais alinhado àquilo que vocês têm em mente. Obrigada, João. Muito obrigado a todos. Bem, agora nós vamos, então, falar com a Rosiane. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rosiane. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Então, eu sou Rosiane, né, eu trabalho na Praia Grande, na Prefeitura de Praia Grande, na Divisão de Alimentação Escolar. E nós, né, nossa história mudou totalmente, né, desde o começo da pandemia, porque o meu trabalho como técnica em nutrição era visitar as escolas, fazer capacitação para as merendeiras, né, da cozinha. E desde o dia 15 de março, mais ou menos, que as aulas foram suspensas, né. Aí saiu uma lei, né, na verdade, no dia 7 de abril, falando que os gêneros alimentícios, eles teriam que ter entregue para os alunos, né, conforme essa lei, que é a Lei 13.987, que com o recurso do PENAI, os gêneros alimentícios teriam que ser distribuídos para os alunos. Aí nós começamos a planejar como que nós faríamos essa distribuição, né? E foi tudo muito diferente, porque a nossa rotina é visitar as escolas, ver os alunos, o armazenamento dos alimentos. Aí nós conversamos, né, com a nossa equipe, nós somos em
eu sou, né, técnica, 3 técnicos em nutrição, 11 nutricionistas, e tem a nossa nutricionista RT responsável também, né? E nós começamos a visitar as escolas e fazer um levantamento do que tinha na despensa, já pedimos para as escolas mandar um controle de estoque para ver o que tinha próximo ao vencimento, e fazer o levantamento também do que tinha no nosso estoque, no nosso almoxarifado da Seduc, para ver como que esses kits iam ser montados, né? Tudo bem, aí teve a primeira orientação, só que assim, eu sei que tem os passo a passo, que pena que bom que, mas a nossa dificuldade no início de tudo. Aí nós fizemos uma orientação para as escolas, né, que iriam ser distribuídos os alimentos, e seguindo também a cartilha do PENAI, né, que nós vimos que tinha uma cartilha do PENAI, como teria que ser feita essa distribuição. Foi orientação para as escolas também em relação à segurança das funcionárias também, porque também já começou a escala de revezamento, né, que eu esqueci de falar, o nosso setor, que nós ficamos na Seduc, quando nós não estamos na escola, nas escolas visitando, né. Como as escolas fecharam, no começo ficou todo mundo na Seduc, aí foi necessário fazer essa escala de revezamento, porque não tem condições de ficar todo mundo dentro, né, do mesmo local. Então, estavam sendo feitas visitas nas escolas, né, do levantamento do que tinha, do que não tinha. O primeiro kit foi, né, assim, conforme o que tinha em saldo de contrato, o que tinha em estoque. Só que, assim, a nossa dificuldade no começo foi que os pais dos alunos, eles não entenderam que os alimentos não era para a família inteira, era para o aluno, né? Porque são recursos do PENAI e são alimentos que o aluno comeria na escola. Então, os kits foram montados inicialmente assim. E eram entregas de 15 em 15 dias, né? Tinha até incluído hortifrutis também, carne, frango ou peixe. E era um kit bem, bem legal, né? E os protocolos também de segurança na hora da distribuição, não aglomerar, não fazer aglomeração nas escolas, porque tem escola, a Praia Grande tem muitos alunos, acho que é o total de 84 mil alunos, né? Atualmente já tem 30 mil cadastros, 30 mil alunos estão retirando esses kits nas escolas. Inicialmente, a distribuição foi feita de 15 em 15 dias, né? Os pais, o pai tinha que fazer um cadastro, e até a unidade escolar onde o aluno estuda, fazer um cadastro, colocando os dados no começo, não foi pedido, não tinha como você saber se a pessoa tinha condições, não tinha condições, porque era tudo muito novo, né? Então, você não tinha como negar um kit de alimento para o aluno, porque o recurso é um dinheiro que o aluno tem direito. Então, começaram os cadastros e cada vez aumentando, e o nosso medo era como que vai ser para atender tantos alunos, porque é bem diferente você fazer o alimento na escola e distribuir para o aluno, né, ele vai fazer a refeição dele ali, tem os períodos integral, tem o período parcial, tem creche, tem fundamental, são várias idades, né, e é bem diferente, por exemplo, uma criança de creche, o que ela come na escola, né, o per capita dela é diferente de um fundamental, né. Só que os alimentos eram distribuídos, assim, por exemplo, um pacote de arroz de 5 quilos para um aluno, para o outro aluno. Então, assim, aumentou muito também a quantidade de alimento, né? Muitas pessoas perguntavam para a gente, nossa, mas agora tá tudo bem, não está tendo comida na escola. Mas aumentou o consumo, porque no lugar de ser um pacote de arroz para vários alunos fazerem refeição na escola, é um pacote de arroz para cada aluno levar para casa, né? E então, nós fizemos essa distribuição, né, estava dando tudo certo. Aí, que pena que, por exemplo, os hortifrutis, né, tá lá na cartilha do PENAI, na lei, que é necessário distribuir os alimentos, conforme era na escola, né, uma alimentação saudável, né. Só que os hortifrutis, as famílias, elas fazem um cadastro. Aí elas eram comunicadas para irem na escola buscar o kit, né. E elas não iam no prazo estipulado, no prazo que tinha que ir. Aí começaram a estragar os hortifrutis na escola, porque era uma grande quantidade. Tem escola que é o normal de alunos, são 1.800 alunos. E só daquela escola, 1.300 cadastraram para retirar esse kit. Então, imagina quantos quilos de hortifrutis que iam cada entrega para esses alunos, né? São muitos alunos, não eram só um tipo de hortifrutis, eram vários. E o que aconteceu? Começou a estragar.
E as serventes também, né, as merendeiras, nós chamamos aqui de serventes 1 e serventes 2, que é servente 1 é merendeira, servente 2 é ajudante. Algumas, né, eu estou em escala de revezamento, não sei se elas pensavam, eu não estou trabalhando, eu estou aqui, né, vou descansar, e colocava os hortifrutis, assim, deteriorados. Aí, como é um serviço público, tudo cai na internet, né? Tudo as pessoas colocam que é absurdo, olha o que a Praia Grande está dando para os alunos, olha o que a prefeitura está distribuindo para as famílias comerem. E além dessa pandemia toda, dessa nossa preocupação com segurança, a gente ter que ir para as escolas, visitar as escolas e também orientar, né, as serventes para tomarem cuidado em relação aos protocolos de segurança, as diretoras também, todo mês é enviada uma orientação, a forma que tem que ser feita essa distribuição, para não ter aglomeração, usar máscara, álcool em gel, né, lavar a mão sempre. Além de tudo isso, nós temos, né, até hoje que responder várias ouvidorias de pessoas que estão descontentes com o kit, mas tudo bem, não tem como agradar todo mundo, né? É assim mesmo, eu acho que em qualquer lugar. Mas um ponto positivo da Praia Grande, assim, todo mês as famílias estão levando carne, um frango, carne, o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, né? Só os hortifrutis que nós tivemos que cancelar, porque quando começou a cair, né, na rede, na ouvidoria, porque era alimento com má qualidade, o prefeito ficou sabendo e pediu para suspender a entrega de hortifruti por enquanto, né? E também agora as entregas estão feitas de uma vez ao mês. No começo era de 15 em 15 dias, mas nós vimos a necessidade de entregar pelo menos uma vez no mês um kit mais completo, porque era tudo muito novo, as escolas também estavam se atrapalhando, é muita gente, e começou a ser entregue de uma vez ao mês, né? Agora nós estamos pensando em voltar com os hortifrutis, mas é que assim, tudo que é serviço público é muito burocrático, né? Então você tem que fazer licitação, você tem que fazer pesquisa com 3 fornecedores, e aquela coisa toda burocrática demais, não é? Eu vou comprar com aquele ali para colocar no kit que é bom, não, é tudo muito mais complicado também. E nós também temos que visitar as escolas agora nessa época como é uma vez ao mês a distribuição, a semana inteira a equipe toda fica nas escolas para visitar todas as escolas. São um total de 74 escolas que estão recebendo esses kits, né? Porque tem as escolas do estado, mas as escolas do estado não entram na distribuição, que é outra forma que eles fazem, né? E nós visitamos as escolas todos os dias, a semana inteira, e percebemos que, assim, o nosso trabalho já era visitar a escola, orientar, supervisionar tudo, né? E nós vimos que é muito, muito necessário, porque no início da pandemia, nós não íamos todos os dias para as escolas, né, com esse negócio de distanciamento, a gente conversava por telefone, orientava, mas nós percebemos que é muito importante visitar e orientar, porque por mais que você oriente, elas sempre vão ter dúvidas, o que é normal, né, ainda mais agora também. Se você não supervisionar, às vezes não falar, faz isso, porque vai dar errado, você percebe que pode dar muito errado mesmo. E também por ser um serviço público, nós somos muito cobrados, né? Além das entregas dos hortifrutis, que nós temos que voltar a entregar, porque já fomos questionados, dos alimentos, nós temos que pensar também nos protocolos, né? Os pais assinam, responsáveis pelo aluno, como vão retirar esse kit. Tem que estar tudo muito registrado, que nós vamos ser cobrados por isso também, é dinheiro público, né? Mas, fora isso, está dando certo. E nós também, assim, as aulas não vão voltar esse ano na Praia Grande, foi feita uma pesquisa com os pais, né, das escolas mesmo, e eles optaram, a maioria, optou por não voltar às aulas, e o prefeito também cancelou a volta às aulas esse ano. Então, vai continuar a entrega dos kits, né. Para o ano que vem, nós já fizemos uma cartilha de orientação de volta às aulas, né, já estamos nos preparando, porque isso vai acontecer, não tem como. Então, por enquanto, vai ser isso, vai ser as entregas dos kits, e nós respondemos, né, as dúvidas de sempre da população, por que o kit é desse jeito, é isso que eu vou comer em casa, mas eles, sim, muitas vezes eles não entendem que aquilo é para o aluno, né.
Então, assim, é bem diferente da questão do trabalho que eu vi dos outros profissionais aí. A nossa aqui é mais burocrática demais. Eu sei que todos são, com certeza, mas quando envolve dinheiro público é mais complicado, né? Mas está dando certo, ainda bem que está dando certo, e o que vocês também falaram em relação a capacitações, nós sempre fazíamos capacitações com as merendeiras e ajudantes, né, em relação ao uso de álcool 70 líquido, de solução, né, hipoclorada, de lavar as mãos, e elas também sempre falavam, nossa, de novo esse assunto, a gente já sabe isso, mas no dia a dia, na visita nas unidades escolares, a gente percebe que por mais que a gente fala, muitas vezes elas não cumprem, né, ou esquecem, ou têm preguiça de fazer. Aí agora eu falei, há males que vem para o bem, né, essa pandemia não é fácil, é uma coisa muito ruim, mas agora elas entenderam mesmo definitivamente por que tem que usar álcool 70, por que tem que lavar a mão muito bem lavada, né, é isso. Bem, Rosiane, eu sei o quanto a alimentação escolar é complicada. Eu vou falar complicada e desafiadora. É a área da minha paixão. Eu sou suspeita em falar dessa área. E sei exatamente o que você passou e está passando, né? É claro que a gente sabe dos desafios do serviço público, a burocracia, a forma, as condutas são diferenciadas do serviço privado, mas o que instiga a gente a continuar esse trabalho é aquele momento em que você prepara as refeições, você elaborou todo o cardápio, o técnico em nutrição nos ajudou ali nesse movimento todo de gestão da alimentação escolar, você vai para a escola, na hora da distribuição aparece lá o aluno para ser servido daquela refeição que você auxiliou no planejamento e dá aquele sorriso. Esse sorriso não tem preço. É verdade. E era um momento que pelo menos para mim, eu utilizava aí como forças para tocar e me manter mesmo nos momentos difíceis. Eu acredito que agora a gente tem bastante perguntas aqui. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Cássia Machado, assistente técnica da sede, e nós temos muitas perguntas aqui. Rosane, né, batendo recorde aqui de perguntas, tem bastante pergunta para você. Legal. Então, posso começar com você? Pode. Então, vamos lá. Eu acho que uma sugestão aqui até, né? O pessoal tem dúvidas, mas também sugere. Então, primeiro assim, eu acho que a entrega, uma vez por mês, é melhor, pois os pais podem se programar para receber os kits e facilita a equipe também. Vamos ver aqui. Uma outra pergunta. Rosane, você relata que os pais estão recebendo carne também no kit. Como é feito esse procedimento? Armazenamento, retirada, controle de temperatura? As carnes, elas ficam armazenadas nos freezers, né, das escolas. É feito um planejamento de entrega, que nem tem escola que tem 300 alunos cadastrados, tem escola que tem 30 alunos, mas tem escola que tem 1.300 alunos cadastrados. E não vai caber, lógico, todo de uma vez esses 1.300. Então, para uma escola grande assim, a entrega de carne ela é feita umas 5 vezes, assim, em 2 semanas essa entrega de carne é feita. Então, a escola planeja também a entrega desses kits, ela fica armazenada no freezer, né? Uma escola grande assim, geralmente tem mais do que um freezer. Aí ela faz o planejamento de distribuição dos kits, por exemplo, 170 kits por dia, 200, 300, e as serventes da cozinha, elas deixam uma sacola, né, a Praia Grande, a Seduc também envia já uma sacola grande para colocar os alimentos, os gêneros secos dentro, e conforme vai chegando os pais para fazer a retirada dos kits, essas carnes são retiradas diretamente do freezer. E tem um controle que nós temos já um protocolo antigo, já de aferição de temperatura, e a carne é retirada do freezer no momento de ser colocado na sacola para entregar para o pai. Algumas diretoras, algumas escolas colocaram o freezer próximo do local de distribuição, tiraram da cozinha e levaram para o ponto onde eles estão fazendo a distribuição, né?
para ficar mais fácil o acesso. Nós também fizemos planilhas, né, para controle do que sai, do que entra, para ter um controle do que a escola recebe, do que a escola tira do freezer. E é feito assim, dessa forma. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que em relação ao que aconteceu com os hortifrutis, né? Quem pergunta é a Miriam Stephanie. E como ficou a questão da agricultura familiar? Essa é a pergunta da Miriam. Então, realmente, assim, por enquanto, nós não paramos a entrega, por mais que exista na lei que 30%, né, tem que ser da agricultura familiar, mas estava tendo muito desperdício por conta da própria população, né? Porque elas não vão buscar. Muitas famílias fazem o cadastro porque precisa, algumas falam, vou fazer porque é meu direito, e quando tem que buscar, não busca. Então, o que aconteceu no início? Nós não sabíamos se a pessoa ia buscar ou não, então não tinha como colocar a mais para uma família, e essa outra família que demorou para buscar, se ela chegasse para buscar e não tinha o hortifruti, aí já é outra confusão, né? Aí o que sobrou, teve algumas escolas que no final das entregas, que geralmente, dependendo da escola, leva umas 2 semanas para entregar todos os kits, sobraram lá hortifrutis, aí nós autorizamos a colocar na secretaria da escola, uma caixa com os hortifrutis, ou chamar os pais para vir retirar mais quem já tinha levado, mas realmente teve que ser cancelada por conta de desperdício mesmo, porque, assim, é difícil você exigir que a família vá buscar, né? Aí nós começamos a cancelar, a pessoa não foi buscar o kit 2 vezes seguidas no mês, ela não vai receber, ela vai ter que fazer um novo cadastro. Mas o risco era muito grande por conta do desperdício, né? E teve que ser cancelado. Por enquanto não está sendo entregue, mas nós estamos conversando, vendo de voltar a entregar. Entendi. Obrigada. Tem mais uma questão aqui, da doutora Irene Coutinho. Ela pergunta, Rosiane, você já vivenciou alguma situação que a família relatou não ter gás para cozinhar? Olha, não. Neste momento, não. Não vi nenhum caso falando que a família não tem gás. Realmente, não teve nenhuma reclamação desse tipo. Eu sei que deve acontecer muito, né? Porque nós que visitamos as escolas, eu imagino quanto a criança está sofrendo, porque por mais que a mãe vá lá buscar esses alimentos, ela vai cozinhar para o aluno, porque tinha aluno que comia só na escola. Já teve aluno que chegou, desmaiou na segunda-feira na escola, que a gente liberava, assim, ele ia para a cozinha e fazia alguma coisa para ele comer, mas, enfim, não teve nenhum relato atualmente em relação ao gás. Certo. Tem outra pergunta aqui, se o serviço da montagem dos kits foi terceirizado ou se as merendeiras é que foram montar? Não, as merendeiras que montam. Na Praia Grande não tem serviço terceirizado. Nós enviamos os alimentos para as escolas conforme o número de alunos cadastrados, né? Tem visitas constantes nas escolas, todos os dias, para ver o estoque, os alimentos que estão próximos ao vencimento, se tem ou não tem, armazenamento, né? E as próprias merendeiras que montam, né? Seguindo todos os protocolos de segurança. Também esqueci de falar que nós, conforme os documentos que nós enviamos de orientações para as escolas, nós orientamos as escolas a fazer cartazes, colocar na secretaria da escola ou no local onde estão sendo distribuídos os alimentos, para quando as famílias chegarem em casa com aqueles alimentos, elas higienizarem, né, da forma correta. São as próprias merendeiras, tudo. E teve um problema, porque, assim, as merendeiras que são da cozinha, que fazem o serviço da alimentação, teve reclamação de outros funcionários da escola de que não acharam que estava um desvio de função, ter que ajudar a montar um kit. Então, nós também tivemos que enviar uma circular, uma orientação para as escolas, que só as merendeiras que podiam montar esse kit. Ninguém fora da cozinha pode montar. Podem ajudar a distribuir, a levar a sacola até o pai, né, que fica pesada, alguma coisa assim. Agora, montar mesmo, quem faz esse controle são as merendeiras. Está bem. E olha, o seu trabalho tem inspirado muitas pessoas aqui no chat. Tem Que mais bom. de uma pergunta querendo saber como ingressar nessa área da alimentação escolar. É concurso público, né, que para entrar nessa área aqui. É tudo concurso público.
No momento, assim, técnico em nutrição, acho que daqui a um tempinho vai ficar meio extinto, não sei como que vai ser em outros lugares. Mas no meu setor, quando eu entrei em 2014, a maior parte eram técnicas em nutrição, e tinha algumas nutricionistas. Atualmente, são 11 nutricionistas e 3 técnicas em nutrição. E é concurso público. Eu fiz um concurso público e passei. Tá bem, obrigada. Doutora Nada. Kátia, doutora Janice, a gente continua com as perguntas ou as senhoras querem pontuar? Não pode continuar, Continua. Cássia, as perguntas. Só tenho mais uma pergunta aqui para a Rosiane, e se é um kit para cada criança. Aqui estão perguntando se ela tiver mais filhos. É um kit para cada criança. Mas, na verdade, assim, por exemplo, tem mãe que tem 5 filhos na mesma escola. Ela leva 5 kits. É um kit por aluno. Perfeito. Caso pode dar continuidade. Tá bem, eu separei alguns comentários positivos aqui, né, parabenizando os técnicos que estão aqui com a gente, que diante de tudo isso as pessoas puderam perceber o quanto os profissionais da área de nutrição são importantes. E a gente vê isso mesmo nos relatos, né, quanta resiliência. Então vamos lá, temos uma pergunta aqui da doutora Lucelena, ela pergunta para a Giovana: os EPIs são disponibilizados na quantidade adequada? Os funcionários usam adequadamente? Os EPIs são distribuídos individualmente, adequadamente. Nós procuramos promover um diálogo de segurança por semana. Por quê? Quando a gente não promove o diálogo de segurança, às vezes ocorre, por exemplo, o colaborador que usa o avental plástico. Para ele ir ao toalete, ele precisa deixar esse avental pendurado fora do banheiro. A gente sempre procura estar relembrando eles, porque às vezes acontece de você vai entrar no banheiro, o colaborador entra com aquele avental. Então a gente sempre procura estar relembrando eles da forma correta, de utilizar o EPI, de armazenar, e sempre procuramos, quando aquele EPI está deteriorizado, colocar um novo no local. Obrigada. Também acho que quem pode responder é a Giovana e a Patrícia, né, para a gente ter uma visão. Gostaria de saber qual o plano de ação quando um colaborador dava positivo para a Covid. O João também, acho que dá para todos responderem essa pergunta. Primeiramente, na unidade onde eu trabalho, quando um colaborador ele estava positivo, ou mesmo que ele não testasse, ele só começasse a apresentar os sintomas, ele era afastado do trabalho, direcionado diretamente para o hospital para ser feito o teste. Caso o teste positivo, ele ficaria no tempo afastado até ele se recuperar mesmo. E, de acordo, ele estaria, as pessoas que têm mais contato com ele, não estaria apresentando nenhum sintoma. Mais alguém quer? Tá me ouvindo? Posso responder também a respeito dos Claro, vamos para lá. nós compararmos. Bom, aqui no hospital nós temos o SESMIT, né? E o SESMIT é o que controla essa questão da saúde dos colaboradores. Então, a princípio, quando alguém apresentava qualquer tipo de sintoma, passava pelo SESMIT, né? O qual os afastavam por até 14 dias. O que gerava para a gente um problema, né? Porque apesar da escala de revezamento para minimizar esse problema, né, para evitar aglomerações, né? Então, mesmo assim, independente de estar no local de trabalho, ou em casa, ou na rua, né, quando contraíam ou prestavam alguns sintomas, o SESMIT se afastava por 14 dias. Ok? É assim que funciona aqui no Hospital São Paulo. Oi, posso estar falando aqui também? Claro. Então, aqui a gente já tem, quando a gente entra ao hospital, a gente tem as primeiras medições, né? Onde eles aferem a temperatura, questionam se tem algum sintoma e já nos fornecem as máscaras. E no caso de positivo, porque teve o sintoma, a gente já encaminha, pede ir para o hospital para estar fazendo o teste.
Então, ele é afastado, né? E a gente relata isso para o nosso setor de qualidade, para a HSEC, né? Para estar passando adiante para as estatísticas. E o presidente da nossa empresa liga para cada caso positivo ou suspeita, para ver o que está sentindo, se está tudo bem. Então, nosso presidente liga para cada pessoa se esteja afastado por suspeita ou por estar com o Covid. Certo. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o João. Quem faz é a Franciele. João, gostaria que falasse um pouco como ocorre a divisão do trabalho dos técnicos em nutrição no hospital, considerando que possui um número considerável. Bom, como eu disse anteriormente, né, nós somos um grupo muito grande, são 23 nutricionistas, 20 técnicos, né, então nós estamos ali para dar suporte às nutricionistas de clínica. Nós praticamente, administramos as copas, né, com os insumos, com tudo isso, e fazemos também uma escrituração das dietas, auxiliando as nutricionistas, né, então, vou dar um exemplo, o paciente saiu ou voltou de um jejum, voltou de uma cirurgia, está com uma outra dieta prescrita, a nutricionista vai lá, verifica, passa para a gente, nós fazemos uma escrituração, a qual vai para o setor de produção, é onde essa dieta vai ser elaborada depois e servida para o paciente posteriormente, ok? Certo. Mais uma pergunta aqui, João. Vamos lá. Teve algum protocolo implementado para essa situação, por conta da pandemia, que você acha que vai ser implementado definitivamente, vai ficar? Olha, eu acho que com certeza, como eu disse anteriormente, né, nós aqui no Hospital São Paulo, que é um hospital escola, sempre com muitas novidades, esses protocolos vão surgindo, independente da pandemia ou não. Claro que agora, essa questão da higiene, né, foi muito reforçada, então isso a gente pode agora levar adiante, né, e claro, eu imagino que daqui para frente todos vão começar a ter um cuidado maior, né, independente e vamos lembrar, né, gente, a pandemia não acabou ainda, né, então eu acho que está todo mundo ainda pensando nisso, né, e executando o que foi apresentado pelo CCIH, né, esse órgão que praticamente faz esse controle aqui no hospital, ok? Certo. A Miriam pergunta, no caso do hospital, como fica o resto ingesta dos pacientes com Covid? Uma boa pergunta. Aqui no Hospital São Paulo, o que acontece? Nós, desde sempre, trabalhamos com descartáveis, né? Então, as dietas são montadas em descartáveis, né? Que depois eles são, pela a própria enfermagem mesmo, já descarta no lixo certo, né? Então, isso é uma coisa que nós controlamos bem. Lembrando que, com a pandemia, o covidário, ou gripário, né, as UTIs, então nós, praticamente copeiras, nós não entramos, não entramos, né, para servir, a copeira não entrava para servir. Então, tudo ficaria, era tudo, essa questão era tudo desprezada ali mesmo, nos lixos certos, devidos, né? Acho que é por aí. Entendi. Olha, temos mais uma questão aqui, está para o João, mas acredito que também a Patrícia ou a Giovana possam responder, o pessoal de hospital, enfim. Kátia. Oi. Deixa eu te interromper um pouquinho, tá bom. Janice. O João fez um comentário que eu achei bem interessante e gostaria de saber também da Giovana, da Patrícia e da Rosiane, que é o alinhamento das atividades deles com o nutricionista. Como que é esse alinhamento com a Giovana, a Patrícia e a Rosiane? Quem quer começar? Eu queria ouvir das três. Posso falar? Posso começar? Então, o nosso trabalho na prefeitura, né? Nós fazemos, assim, praticamente o mesmo trabalho em relação às visitas, à supervisão escolar, né? Porque o nosso trabalho, inicialmente, é supervisionar as escolas.
Mas tem também as capacitações, que com certeza, assim, as nutricionistas contribuem bastante também, com a experiência, que é diferente, um pouco diferente do que dos técnicos em nutrição, mas na prefeitura, assim, o nosso trabalho é praticamente o mesmo, porque não é atendimento clínico, né? Então, nós supervisionamos as escolas, nós fazemos capacitações, então nós fazemos um trabalho em conjunto, né? E com Trocando a experiências. RT? Esse alinhamento com uma nutricionista RT? A RT, sim, a RT, ela já fica mais interna, ela faz os cardápios, e nós participamos também, muito, 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 assim, a nossa equipe ainda bem é bem, assim, unida. A RT, ela faz os cardápios, mas nós conversamos muito, nós damos dicas, nós fazemos testes de novos alimentos, lá na cozinha que tem na própria Seduc, né? Ela cuida da parte burocrática, como o RT, ela assina o cardápio, ela faz essa parte toda, mas, assim, ela é bem aberta para todos da equipe contribuir, né? Na elaboração de cardápios, de tudo. É dessa Obrigada. forma, né? Nada. Obrigada. Oi, Janice, posso estar falando? Você perguntou como que fica o relacionamento, o alinhamento com a O nutricionista, né? alinhamento do trabalho de vocês com o do nutricionista e qual é essa relação de vocês com o nutricionista ou nutricionista RT? Tá. Então, na verdade, aqui na empresa onde eu trabalho, né, acredito que eu sou a única técnica em nutrição, porque de formação graduação, eu sou hoteleira hospitalar e após em vigilância sanitária. Então, na verdade, a gente tem a RT, que ela é a nutricionista, que responde por toda a unidade, e aqui, nessa unidade específica, eu sou responsável pela qualidade e segurança alimentar. Então, eu cuido da produção também, porque nós fazemos plantões, né? Produção tanto para colaborador quanto para paciente. Porém, no dia a dia, eu sou responsável por escala, por treinamento, por capacitação dos funcionários da área de higiene, né? E eu tenho o meu encarregado. Então, nosso alinhamento é que ela é a principal, né? E ela orquestra as outras gerentes, que aqui nós somos denominadas gerentes. Acho que foi isso que você perguntou, né? Ok. Obrigada, Patrícia. Janice, Olá, falando. Primeiramente, eu trabalho com uma nutricionista, e eu como técnica em nutrição, trabalho diretamente com ela, de maneira a ela gerenciar e eu fazer a supervisão. Eu auxilio ela na elaboração do cardápio, em supervisionar se estão sendo seguidos todos os padrões pré-estabelecidos, higiênicos sanitários, supervisionar a produção, se está saindo de maneira adequada, no tempo correto, se os colaboradores estão seguindo todas as normas, se estão todos com EPI, se não estão usando algum adorno. Também supervisiona a maneira de distribuição, se está sendo distribuído corretamente. Sempre que algum cliente tem alguma dúvida, se eu não puder sanar, a Nutri sempre está pronta, mas geralmente eu recebo os feedbacks e passo para ela. Ela cuida mais da parte administrativa e eu fico mais com a parte de supervisão, da produção, do controle de qualidade e auxilio diretamente no custo. Eu cuido do custo e apresento para ela. Ela vê propostas para sempre estar tentando abaixar aquele custo para ficar dentro do planejado. Ok, obrigada, Giovana. Estou aguardando as perguntas, deixa eu ver aqui. Mas eu vou ler alguns comentários, tá? Eu trabalho em EPI, um lar de idosos, que se assemelha muito ao ambiente hospitalar, onde lidamos com idosos que estão recebendo alimentação no quarto, ou seja, mesmo os independentes não estão podendo ir no refeitório, estão recebendo as baixelas no quarto. Estamos nos reinventando para tentar minimizar a solidão do idoso e trazer conforto. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha, temos perguntas para o João, como ingressar na carreira, perguntas sobre por que tem poucas vagas, porque a legislação, acho que essa é mais para o conselho, por que não embasa tanto essa questão do quadro técnico, que só solicita nutricionistas na alimentação escolar. Então, acho que a gente pode responder, conselho.
Se posso responder? Tem uma para o João, que é essa questão da ILPI, de tornar o João, as meninas também que estão no hospital, como tornar mais humanizado, menos solitário, essa questão das pessoas não poderem fazer as refeições como faziam antes, né, de ir até a cozinha, servir, enfim. E também tem uma questão aqui no chat que eu perdi, mas era basicamente isso, de como ingressar na carreira, e também o pessoal se interessou muito pela área de alimentação escolar pública, mas diz que eles não têm muito campo para o técnico. Por que essa questão? Acho que essa questão é mais para o conselho responder. Se a legislação a legislação no quadro técnico não pede tanto técnico. Essa foi a pergunta também. Então temos essas duas questões. Posso começar respondendo? Pode. Bom, técnica de nutrição clínica, acho que desde então sempre foi uma questão um pouco polêmica, acho que pelo próprio CFN e CRN, de separar as atribuições do técnico de nutrição clínica e da nutricionista, né? Bom, aqui nós todos somos concursados, então como a colega Rosiane mesmo já citou, né, aqui também é só mediante concurso. E que a meus olhos não vejo que abrirá concurso tão brevemente, tá ok? Nós somos um grupo muito grande, né? E mesmo porque eu posso estar enganado, mas eu acredito que técnico de nutrição clínica, que atua em copas, com copeiras, ou até posteriormente, não decidindo sobre prescrições dietéticas, mas conversando com a equipe multi, às vezes, que pergunta algumas coisas para a gente. Eu acho que só aqui no Hospital São Paulo que tem essa questão. Se eu estiver errado, alguém que me corrija, por favor, se eu souber que tem outro hospital que tem um técnico em clínica, né? Eu acho que só aqui mesmo nós temos um grupo muito grande de técnicos de nutrição clínica. E só via concurso, tá ok? Ok, acho que respondeu. Sobre a questão, né, da legislação não embasar o técnico, né, não considerar o técnico no quadro, o conselho pode responder? Eu posso responder, Kátia, pode ser? Pode. Obrigada. Por favor. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou Lucilena, sou gerente técnica do CRN3. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês aí em relação ao quadro técnico de nutricionistas, de técnicos, né? Então, assim, o que norteia o sistema, né? Na verdade, não é nem o CRN3, mas todo o sistema em solicitar ampliação de quadro técnico é a resolução 600, que não sei se vocês conhecem, mas é uma resolução voltada para o nutricionista. Então, ela fala das áreas de atuação, ela fala de atividade, e ela fala também de parâmetros numéricos para o nutricionista. Tá? Então, o sistema CFN, o CFN não possui uma legislação que fale sobre parâmetros numéricos em relação ao técnico de nutrição e dietética. Então, voltando aqui para o CRN3, a nossa realidade é muito diferente, né? Então, nós temos por volta, hoje a gente está chegando em quase 10 mil técnicos inscritos ativos no CRN3. É um número muito grande, né? Muito maior que o número de nutricionistas de muitos regionais. Então, a partir de 2000, com a publicação do CFN do Conselho, tem um mandato, né, judicial que tem que inscrever os técnicos em nutrição e dietética desde 1999. A partir do ano 2000, o CRN3 começou a legislar por meio de atos normativos para incluir os técnicos em nutrição e dietética em todos os segmentos de atuação. Então, desde 2000, independente do CFN não ter uma legislação específica, o CRN3 já tem atos normativos, né, que com a publicação das 600, esses atos normativos, eles foram renovados e hoje são portarias do CRN3 que contemplam os técnicos de nutrição e dietética. Então, isso a gente faz muito aqui no 3, de contemplar, sim, os técnicos em todos os segmentos, né? Então, a Cássia está aí, a Cássia é uma funcionária nossa que analisa processos e sabe muito bem conhece muito bem essas portarias para a inserção do técnico em nutrição e dietética em todos os segmentos, né? Então, claro que é um número menor
que de nutricionistas, né? Então, isso é fato, mas isso existe sim, essas portarias estão disponíveis, vocês podem até perguntar, elas estão no nosso site, vocês podem até olhar, ou perguntar, ou pedir para a gente disponibiliza, mas o CRN3 sempre, né, principalmente aí desde 2000, são 20 anos, né, que a gente vem trabalhando muito para a inserção dos técnicos aí em todos os segmentos, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é basicamente isso. Ok? Lúcia, eu posso fazer uma complementação com relação à área de alimentação escolar? Claro. Também nós temos, através da resolução 465, as determinações com relação ao quadro técnico do nutricionista, e que também não menciona o técnico em nutrição. E por quê? Porque, como a Lúcia comentou, nós temos aqui em São Paulo, praticamente São Paulo e alguns no Mato Grosso do Sul, um número bem grande de profissionais. Contudo, é uma diferenciação dessa região. A grande maioria das regiões não tem o curso técnico, acho que isso a Kátia também pode auxiliar na nossa resposta. E, então, isso também é um fator negativo e que implica aí nesse posicionamento do CFN, né? A falta de cursos técnicos e a falta de profissionais em algumas regiões. Então, nós temos esse número grande aqui em São Paulo, mas não é uma característica dos outros estados. Só para vocês terem uma ideia, Mato Grosso do Sul, as escolas técnicas estão com as suas matrículas suspensas por não ter candidatos, né? Então, por exemplo, no evento anterior que nós tivemos, que foi um evento trabalhando com os coordenadores de cursos técnicos, nós não conseguimos representantes do Mato Grosso do Sul, tá? Porque os cursos estão todos suspensos. Então, é a realidade. Agora, em São Paulo, os cursos estão, em São Paulo eles continuam, então o estado de São Paulo, ele mantém. Agora, outras regiões já é um outro cenário, uma outra característica. Tem uma pergunta aqui da Franciele para todos. Houve alguma alteração no recebimento de insumos? Por exemplo, em casa temos que higienizar embalagens. Como está essa logística na UAM? Na UAM que eu trabalho, se for entrega, por exemplo, de perecíveis, a gente já tinha a norma de aferir a temperatura de carne. Como ela chega embalada, os açougueiros que guardam, juntamente com o estoquista, como ela vem embalada em caixas, quando eles vão armazenar, eles lavam esse plástico para armazenar. Em relação ao hortifruti, como cloramos antes de utilizar, é clorado quando está no pré-preparo. Em relação aos estocáveis, procuramos passar o álcool líquido nele, e o estoquista ele cuida de toda essa recepção, dessa sanitização dos produtos. Obrigada, Giovana. Acho que o João está aproveitando que o João está com o microfone aberto, ele vai responder. Bom, aqui no hospital, né, nós já temos todo esse um top, né, específico para isso, né, em qualquer recebimento, então, como a colega falou, em relação à temperatura dos perecíveis, como chegam, né. O que mudou, eu acho que nós começamos a usar, acho que até um pouco mais de álcool, né, para higienizar ainda mais as coisas, né, as embalagens que chegavam, né, muita atenção e cobrança dos entregadores, né, com a máscara também, acho que é muito importante, acho que a transmissão, né, eu acho que esse foi o fato que mais, né, pegou, assim, a questão da transmissão, né, essa questão. Então, foi praticamente isso. Atenção aos entregadores, né, e cobrando os entregadores, e aumentando um pouco mais a higienização das embalagens, né. Ok. Obrigada, João. Aqui na Praia Grande, como não é distribuído a refeição pronta, né,
mas já tinha nas escolas também os protocolos de recebimento, aferição de temperatura, na entrega específica, por exemplo, das carnes, é analisado se elas estão congeladas, né, se ela estiver com qualquer vestígio de descongelamento, as merendeiras não podem receber, elas já entram em contato com a divisão de alimentação, e o fornecedor leva de volta, porque assim, a entrega dos gêneros secos, ela é feita diretamente do almoxarifado da SEDUC, né, que tem o almoxarifado lá dentro, e os gêneros secos são entregues pelas empresas, né, de vários locais do estado, né. Agora, os perecíveis, ele é feito, as entregas eram feitas 3 vezes na semana, toda semana é tudo fresquinho, né, quando tinha aula, que era salsinha, cebolinha, os legumes, era 3 vezes na semana. E então, quando eles chegam nas escolas, é observado se eles estão de máscara, se as carnes estão realmente congeladas, quando ela tem, porque geralmente ela é congelada, né? Não pode ser, tem que ser sempre congelada, porque ela fica armazenada e para a família vai retirar e ela leva também. E eu vi uma pergunta aí, eu vou aproveitar e já vou responder, que eu estava aqui de olho nas perguntas, e teve uma pessoa que perguntou se as carnes são entregues numa bolsa térmica. Não, não são entregues em bolsa térmica, porque elas ficam armazenadas na geladeira, no freezer, desculpa, e não tem como entregar uma bolsa térmica para cada família, que são muitos, são 30 mil alunos cadastrados, né? Então, ela é colocada no momento que a pessoa vai retirar o kit, a família é orientada, né? Assim, ela tem que ir para casa direto, tem aquelas orientações para higienizar tudo. Então é isso, a carne que perguntaram ali, já aproveitei para responder que ela não é em bolsa térmica. E o que tem muito nas escolas agora, o que não falta é álcool, né? Álcool 70, assim, quando as merendeiras estão ali distribuindo os kits, elas são orientadas também por nós, né, a usarem máscara, o álcool 70 ali do lado. Se alguém tiver com qualquer sintoma de gripe, elas já são afastadas, não podem ficar ali entregando os kits, né? Se tiver tossindo, espirrando, essas coisas. E álcool em gel, álcool o 70 tem muito, e solução clorada, detergente, sabonete líquido para lavar a mão, não faltou. Isso daí tem. Obrigada. Patrícia, quer complementar? Desculpa, doutora. Aqui na unidade onde a gente está, o recebimento, a gente só cuida de produção, tá? Então, toda a parte de estoque e recebimento é autogestão, né? Aqui é um mandato. Então, a gente sabe que eles fizeram todo esse procedimento com questão de álcool nas embalagens. Agora, falando da nossa parte, quando esses insumos vêm para dentro da cozinha, nós fazemos novamente a sanitização, ou através de solução clorada, ou através do álcool 70. Então, a gente já faz isso dentro da cozinha, quando os insumos sobem para dentro da cozinha. É feito no recebimento, que a gente é ciente, e a gente refaz dentro da cozinha. Doutora Kátia, doutora Janice, alguém quer colocar? Eu compilei umas perguntas aqui, eu não sei se eu acho que você pode continuar, tem várias perguntas, que eu estou percebendo que tem várias perguntas. Tem. Aqui a Beatriz, a Juliana fizeram perguntas. Vamos lá então, Cássia. Sim, tem uma pergunta aqui, eu compilei o sentido da pergunta, né? E essa pergunta eu interpreto aqui para todos os técnicos que estão aqui com a gente, falando aí da sua atuação. Tem muitos profissionais aqui no chat que estão dizendo que tem dificuldade para encontrar uma vaga no mercado de trabalho, a vaga precisa de experiência, falta aprimoramento para o técnico, cursos para o técnico se atualizar. Então, são esses pontos que eles colocaram. Vocês que já estão com emprego, estão consolidados no mercado de trabalho, teriam alguma dica para os colegas que estão enfrentando essa situação de desemprego ou querem atualizar, querem melhorar o currículo? Oi, eu posso falar pela minha experiência. Então, há 15 anos atrás, quando eu me formei, eu lembro que a primeira vaga que eu concorri, eu estava participando com 5 pessoas, sendo que 4 eram nutricionistas, eu era a única técnica. Então, e optaram por mim por conta da entrevista, por conta de desenvoltura, e porque aquela vaga não necessitava ser uma nutricionista, atendia uma técnica. É muito difícil você falar em ingressar sem experiência, né? Porque como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade, né?
Mas tem que ter um bom currículo, porque a sua apresentação vale muito, né? De repente é uma vaga que eu posso ser lapidada, o técnico pode ser lapidado. Quando eu pego o técnico para as áreas, para as unidades que eu gerencio, geralmente eu pego também sem experiência, já pensando nessa oportunidade de dar uma chance para ela ter experiência, né? Então, você tem que se apresentar bem, né? Você tem que fazer aquele curso técnico com a responsabilidade, com o comprometimento. Eu não tenho experiência, mas eu tenho a técnica, né? Eu estudei, eu me dediquei, né? Então, assim, eu sei do que eu estou falando, eu só não tenho a prática. E a prática eu posso adquirir. Então, uma boa entrevista, um bom currículo é uma porta de entrada mesmo sem experiência. Falo por mim quando estou atuando na gerência e contrato técnica para trabalhar comigo. Todo mundo vai ter a primeira chance. Mas se numa entrevista eu já não me sair bem, é complicado, né? Então você tem que saber se portar, saber o que está falando, né? E ter o comprometimento. Às vezes as pessoas estão fazendo curso por fazer. Eu quero fazer um técnico, eu não sei o que eu quero fazer. Não, pega aquilo com afinco. Não é exigido o estágio, mas procura um estágio para você conhecer, né? Como que é, o que um técnico faz. Visita uma cozinha, pede oportunidade, né? As escolas têm esse acesso a algumas empresas para poder estar visitando uma cozinha. Eu acho que esse é o primeiro caminho, se eu pude ajudar. Bom, eu posso falar e dar como exemplo, né? Eu, em 2001, eu desempregado, procurando emprego de técnico, eu ia no Centro de Solidariedade do Trabalhador, que lá, às vezes, aparecem algumas vagas, eu estou meio por fora do que acontece atualmente, né? E dizer para vocês que eu sofri com um pouco de preconceito por ser homem, né? Então, tinham muitas empresas que queriam técnicas, mas mesmo assim eu ia lá e me inscrevia e falei, não, vamos lá. Então, onde eu quero chegar? Persistem, né? Tem que persistir nisso, né? E outra coisa que eu fiz também, que me ajudou muito a passar no concurso, eu tinha um estágio de 1 mês, e eu me implorei para fazer em um hospital, e consegui. Eu pedi para ficar mais 4 meses nesse estágio. E aonde eu quero chegar? Quando eu prestei o concurso, depois que eu fui aprovado, eu percebi que eu estava preparado para o concurso, né? Então, eu acho que, sabe, a gente tem que persistir, quem vai trabalhar 4 meses de graça, né? Desculpa, mas acho que ninguém faz uma coisa dessa, né? Mas eu dou isso como exemplo, sabe? Isso para mim me ajudou muito, eu aprendi muito nesses 4 meses, né? Então, isso, quando eu cheguei no concurso público federal, eu fui feliz, vim para curtir a prova, a hora que eu vi que eu estava preparado, fui aprovado. Então, esse que é o meu conselho. Persistam, vão assim atrás, que uma hora vai acontecer, assim, vocês vão conseguir um bom emprego. Posso só fazer um adendo? Eu vi que subiu uma pergunta aí que as pessoas sentem falta de um retorno. Mas numa entrevista, peço retorno. Fala, você poderia me dar um retorno mesmo que for negativo? Isso também mostra o interesse que você teve na vaga, né? Não simplesmente saia com obrigada, mas assim, se você puder, por gentileza, me dar um retorno mesmo que for negativo, porque eu estou aguardando por uma resposta, tá? Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. De todas as mudanças e de todas as estratégias que foram feitas nesse cenário, o que vocês acham que vai ficar? Dessas mudanças, existe alguma coisa que vai ficar para quando a gente retornar, sair desse cenário, ou que esse cenário seja um pouco mais calmo? O que vocês acham que ficaria? Essa é uma pergunta que vai mais ou menos alinhada ao que a Juliana perguntou, Kátia. Ela fez uma pergunta que é para a Giovana, mas é mais ou menos nessa linha, o que vai ficar. Eu visualizei a pergunta da Juliana, ela, em relação a isso, ao Marmitex, estamos estudando ainda a possibilidade, junto ao Departamento de Sustentabilidade da empresa, pois com a vinda do Marmitex, o nosso lixo aumentou ainda mais.
Então, frente à pandemia, quando ela começar a passar, o nosso quadro de funcionários voltar a trabalhar, porque eles ainda não voltaram, ainda estão afastados. Por enquanto, vamos continuar utilizando o Marmitex, mas possivelmente, mais para frente, queremos voltar com a maneira de servir centralizada. Entretanto, o talher servido individualmente, todo embaladinho, a questão dos sachês de tempero, as sobremesas individualizadas, essa é uma questão que estudamos, analisamos, vamos querer continuar com essas medidas pós-pandemia também. E também a atualização, essa parte de capacitação mais periódica, toda semana e não só uma vez no mês, pois como trabalhamos com colaboradores que às vezes tem uma defasagem, temos que continuar sempre relembrando ele, sempre promovendo esses treinamentos para que eles não se esqueçam, pois em uma cozinha, às vezes você explica, no momento ele entende, mas logo depois eles já começam a estabilizar e é bom sempre relembrar. Complementando o que a Giovana disse, eu acho que o que fica muito forte, na minha opinião, é essa questão até da segurança alimentar, da higiene e saúde do colaborador, né? A gente sabe que por meio de saliva, por meio de mãos, não é só Covid que se pega, que se passa. Nós temos outros tipos de patologias, né? Outros tipos de bactérias. Então, eu acho que isso serviu para continuar, para dar continuidade. Então, nos treinamentos que a gente aplica aqui, a gente fala de Covid? Sim, né? Porque é a pandemia do momento. Mas a gente fala de outras patologias que a gente pode ter. A gente fala das nossas mãos, que é o principal veículo, o principal condutor de contaminação, né? Então, essa questão de lavagem de mãos, eu acho que vai ficar bem mais forte, né? Porque eles tiveram um exemplo muito forte e para a gente se agarrar nisso para dar continuidade. Então, a questão de higiene e saúde do colaborador, eu acho que fortaleceu bastante e vai ficar. Eu acho que, seguindo o que a Patrícia falou, né, praticamente nós temos as mesmas operações de treinamento com os funcionários, né? Eu acho que essa questão da cautela agora vai ficar, né? Eu acho que as pessoas agora vão redobrar a atenção, lavar as mãos, né? Os cuidados de higiene pessoal, tudo isso, né? E principalmente aqueles que tiveram casos da família, né, da Covid, tiveram perdas, né? Eu acho que as pessoas estão até mais abaladas, mais assim, focadas nisso, né? E até, de uma certa forma, elas acabam passando esses bons atos para outras pessoas, né? Eu acho que isso vai continuar assim, e enquanto não sair a vacina, né, eu acredito que todos nós ainda vamos continuar nesses mesmos passos, tá ok? Deixa eu fazer um comentário. Eu mesmo estou fazendo parte da pesquisa da vacina de Oxford, Unifesp, né? Eu e muitos colegas aqui da Unifesp, nutricionistas, técnicos, físios, fonos, né? Então, nós estamos fazendo parte da pesquisa aí para dar essa colaboração também para a população. Obrigado. Obrigada, João. A Rosiane, desculpa. Oi. Então, em relação ao que pode continuar, né? Na verdade, assim, essas orientações em relação à segurança, higienização, é o que nós sempre cobrávamos do pessoal da cozinha, em capacitações. E o que vai ficar é isso, nós observamos, assim, a minha equipe, que é muito importante continuar as visitas nas escolas, porque por mais que você fala, você percebe que se você estiver ali ajudando, orientando, relembrando, o negócio dá mais certo do que quando você não cobra, né? Então, o que vai ficar é isso, aumentar cada vez mais as capacitações, a segurança no preparo da alimentação para os alunos, porque quando voltar às aulas, aí vai ser um outro desafio, né? Porque, por enquanto, são kits, tem que ter segurança, mas e quando voltar às aulas? Não vai ser normal o ano que vem ainda, acho que não tem como. Essa vacina vai sair, mas vai fazer efeito mesmo, vai dar certo, o distanciamento vai continuar, vai ser um novo desafio,
né? Então, esses protocolos de segurança mesmo, alimentar, de higiene, de boas práticas, vai aumentar mais ainda quando voltar às aulas, né? Porque os alunos vão estar ali na escola. Então, o que vai ficar isso é a conscientização de todos, que é muito importante, esses protocolos de segurança, de cuidado, no preparo, na distribuição, em tudo. Acho que é essa que fica a recordação, e vamos ver como que vai ser em 2021, com a volta dos alunos, né? Que aí já muda tudo, já é um novo desafio. Sim. Pelo que eu percebi, todos vocês fizeram um comentário relacionado à capacitação e o acompanhamento, e eu acredito que a supervisão e treinamento caminham lado a lado. Treinamentos sem supervisão não ajuda muito, e também supervisão sem a capacitação, tampouco. Então, para mim, caminham juntos ali, e são uma duplinha que vai fazer parte aí de todo o nosso trabalho enquanto estivermos na ativa, e é claro que depois a gente continua, né, com aquela estigma de ser o treinador, de ser o supervisor, e sempre que a gente chega em um ambiente, nossa, lá vem ela, o que ela vai falar agora? Então, eu acho que supervisão e capacitação vão permanecer. Bem, eu aqui da minha parte, ouvindo vocês, até parece que houve uma certa facilidade na organização de tudo isso, mas a gente sabe perfeitamente que não foi, né? Na minha vivência, mesmo na época que eu entrei e era ainda muito inexperiente, eu fui ouvir outros colegas que tinham mais experiência que eu, e foram essas experiências que me ajudaram bastante, e eu tenho certeza que essa contribuição que vocês estão dando para com os colegas do Serviço de Alimentação e Nutrição. Aprender com quem faz, como eu falei lá no começo, é muito mais rápido, né? Vocês estão compartilhando essas experiências que também eu acredito que possam ser replicadas em outros serviços de alimentação e nutrição e dietética, e é claro, com adaptação, né? Cada um fazendo adaptação do que achar que consegue replicar aí no seu trabalho, fazendo o que é possível dentro da sua área de atuação. E é claro que vocês contribuíram para o exercício do técnico em nutrição e dietética, onde quer que ele esteja atuando, e eu agradeço bastante vocês aí por esse aprendizado, e mais uma vez, Kátia, obrigada por esse presente. Bom, gente, então, a gente está encerrando. A nossa presidente, doutora Nina Correia, vai falar um pouquinho com vocês, depois eu volto para falar um pouquinho da programação do dia 24. Nina, com você. Olá, boa tarde a todos. E eu não pude estar aqui com vocês desde o início, porque eu sempre faço questão de acompanhar todos os eventos que nós realizamos, e esse principalmente era um evento muito esperado por todos nós, inclusive por mim também, que era o evento que estamos fazendo para os técnicos em nutrição e dietética. Mas eu estava em reunião com o Conselho Federal de Nutricionistas e ainda não acabou a reunião lá, mas eu quis vir aqui só para cumprimentar vocês, que é muito bom ter um público tão grande que aqui eu estou assistindo. Enquanto eu estava lá, as pessoas iam me informando que tinha um número muito bom de participantes. Isso para nós é fantástico, né? No momento desse, a gente ter um evento com esse número de pessoas. Eu não posso falar, além de que eu já justifiquei minha ausência aqui, né? Mas eu espero que vocês entendam. O principal dos nossos eventos é o acolhimento, a aproximação. Dia 24 vamos ter mais um. Espero que todos possam estar conosco também. Dizer que o CRN3, ele quer estar sempre próximo do técnico em nutrição e dietética. Fizemos na Semana do Técnico um evento que para nós também foi bem dinâmico, aproximou bastante profissionais.
Então, desejar que dia 24 eu consiga estar aqui desde o começo e poder assistir tudo e poder falar. Mas eu tenho certeza que vocês estão aqui com nossos colegas de comissão, que são pessoas da área super competentes, e eu agradeço, inclusive, ter vocês das comissões junto comigo, junto aqui, fazendo esses eventos. Gente, então, boa noite a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do evento, porque uma coisa eu posso dizer para vocês, foi construído com muito carinho para que ele seja um evento de boas discussões, bom crescimento e com aprendizado da experiência de cada dos 3 profissionais que falaram aqui. Foram 3, não é isso? Então, foram 4. Então, com isso, eu espero que tenha sido uma tarde boa, um chá gostoso, o dia está frio e que pelo menos o evento tenha aquecido a cada um de vocês e que saiam deste evento com o coração bem quentinho. Um beijo a todos, eu vou estar aqui pelo menos para dar o tchau para vocês. Um beijo a todos. Obrigada, Nina. Bom, gente, no dia 24, nosso aprimoramento continua, né? Nós vamos estar falando de uma outra área de atuação, que é a área da indústria do comércio de alimentos, tá? Então, nós teremos aí um testemunho também, vai estar falando o que foi bom, o que não foi tão bom, e quais são as possibilidades para a construção para o futuro, né? Depois nós teremos uma palestra sobre a inserção do técnico dentro dessa área de comércio e indústria de alimentos, e finalizando o nosso projeto Convida, que é um projeto da fiscalização do Conselho, que trabalhou justamente com técnicos a respeito de ações neste cenário de pandemia. Tá? Então, dia 24, a hora do chá, então teremos aí das 16 às 18 horas, espero vocês, e gostaria de agradecer a todos pela participação, espero que vocês tenham gostado, e todas as perguntas que nós não conseguimos responder pelo chat serão respondidas por e-mail no particular, ok? Então, gente, muito obrigada pela participação, obrigada Nina, Irene, Comissão de Formação, Comissão de Eventos, né, de Comunicação, são várias comissões que trabalham juntos para que esses eventos ocorram, ok? Obrigada, gente, boa noite a todos, bom descanso.